Vamos continuar com os nossos trabalhos. Eu passava a palavra à sua enfermeira Maria Augusta Silva, que nos vai falar sobre emergências em saúde mental. A sua enfermeira é especialista em saúde mental e psiquiátrica, mestre em psicologia e em específico em psicologia da saúde. Integra neste momento o Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do Hospital José Joaquim Fernandes da ULS do Baixo Alentejo. Faz a interligação entre os serviços sociais locais e outros organismos de saúde autárquicos no sentido de identificar e encaminhar situações vulneráveis ou de risco e acompanha ainda o projeto de reabilitação e inserção social de pessoas com problemas de saúde mental. Sra. Enfermeira, a palavra é sua. Boa tarde. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite que me foi endereçado pela Ordem e agradecer também a vossa presença. Bem, durante estes 2 dias de trabalho já muito se falou em emergências. Inclusivamente ontem houve colegas que brilhantemente apresentaram os trabalhos sobre a emergência pré-hospitalar. É uma área que me é querida, porque eu também trabalhei durante 17 anos em emergência e em emergência pré-hospitalar, onde naquela altura saía sozinha, não ia acompanhada por nenhum médico. Portanto, isto foi um projeto da enfermagem e ainda bem que o fiz, porque sinto que cresci muito e que salvei algumas vidas. E ouvi esses colegas queixarem-se que a emergência que não era valorizada, pois eu sinto o mesmo. Eu acho que a saúde mental também não é valorizada. E mais ainda, não é valorizada e não é compreendida. E eu poderia dar aqui imensos exemplos disso. Um dia, numa conversa informal com uma colega, portanto, uma profissional da saúde, e ela dizia-me assim: os meus doentes são doentes muito mais graves do que os teus, porque os meus morrem. E ela estava a falar do doente oncológico, com todo o respeito pelo doente oncológico. E eu disse-lhe: pois é, os teus morrem, os meus matam-se. Porquê? Porque eu penso que ninguém, não só a nível de entidades que deveriam acarinhar também portanto, esta área toda que é imensa, mas também a nível mesmo dos profissionais de saúde. Portanto, eu hoje aqui não pretendo ensinar nada a ninguém, venho partilhar um pouco da minha experiência e talvez alertar, talvez pedir por vezes alguma alteração de comportamentos, inclusivamente dos profissionais de saúde. Eu vejo hoje aqui uma plateia muito jovem e eu apelo a estes jovens, porque nos meus 30 e tais anos de serviço já vi muitos comportamentos menos bons relativamente ao doente mental e apelo, se calhar, a essa mudança de comportamento. Portanto, a doença mental todos nós já conhecemos, sabemos como é que ela é caracterizada. Ela aparece quando a pessoa deixa de se relacionar de uma forma funcional com a família, com a sociedade, a nível laboral, e aí é necessário e é urgente, portanto, que façamos alguma coisa. Portanto, na emergência psiquiátrica é uma situação de crise em que o funcionamento geral é gravemente prejudicado e portanto, o indivíduo precisa de uma ajuda, não aquela ajuda de suporte básico ou suporte avançado, que tanto já se tem falado aqui, mas precisamos de tirar esta pessoa daquela crise. Portanto, crise, existem muitas, se calhar as mais graves e as que dão mais nas vistas são aqueles quadros de comportamentos psicóticos
em que muitas vezes somos chamados assim para ir apagar aquele fogo, porque muitas vezes nem os próprios colegas, peço desculpa, estão habituados portanto, a lidar com essas situações. A importância de trabalhar na comunidade, a possibilidade de conhecer as estruturas sediadas na comunidade, facilita as respostas às situações que ocorrem. Portanto, eu no meu serviço faço parte de uma equipa comunitária. Neste momento a equipa sou eu, portanto, é uma equipa de um elemento. Estávamos 2 elementos por cada equipa, mas houve necessidade de fazer uma reorganização. Portanto, houve outras valências que foram criadas e foi retirado um elemento de cada equipa. E nós temos o distrito de Beja, que é um distrito enorme, em termos de áreas geográficas, dividido por 3 colegas. E portanto, neste momento, todas as equipas funcionam sozinhas. Cada equipa tem apenas um elemento. Pronto, portanto, nós, Departamento de Psiquiatria, temos esta valência de enfermagem comunitária, onde nós trabalhamos com as estruturas sediadas na comunidade e fazemos as visitas domiciliárias. Portanto, temos um contacto de proximidade. E qual é os objetivos que nós temos nessas visitas domiciliárias? Portanto, nós tentamos identificar os problemas, as necessidades do utente e da família. Por vezes, ou quase sempre, acabamos por envolver os colegas da comunidade. Tentamos promover a reabilitação e a integração do utente, portanto, na sociedade. Tentamos prevenir as recaídas. Fazemos a monitorização da terapêutica. Facilitamos a articulação dos utentes com as diversas estruturas, sempre com o objetivo de resolver os problemas do utente e da família, sempre numa utilização dos poucos recursos que há, porque realmente nós no Baixo Alentejo temos poucos recursos para este tipo de doentes. Também fazemos uma visita de follow-up sempre nos próximos 15 dias após a alta do doente, para fazer uma monitorização e ver se realmente aquele tratamento agora está portanto, a surtir efeito e ver qual é a evolução na pós-alta. As diretrizes que ultimamente têm sido feitas é no sentido de haver uma desinstitucionalização por parte destes doentes. Portanto, toda a gente sabe que os hospitais centrais, grandes partes deles foram fechados, o Miguel Bombarda foi fechado, e há este conceito que o doente deve estar, sim, na comunidade, sempre o mais próximo possível da família. Sim, e é verdade, deve estar, mas muitas das vezes este doente deixou de ter portanto, uma resposta a nível de instituição e estas famílias não estão preparadas para acompanhar os seus doentes, não estão preparadas, nem têm conhecimentos, nem têm ferramentas para conseguir lidar com muitas situações e foram, portanto, trazer mais um problema para o seio desta família. Como eu já disse, existem áreas geográficas grandes no nosso distrito. Por exemplo, eu, para fazer algumas visitas domiciliárias, tenho que fazer mais de 200 quilómetros por estradas não muito boas, não é? E não é fácil. Bem, nós como enfermeiro especialista temos que fazer um exame mental, temos que ter competências na área relacional,
para identificar os problemas no domínio da saúde mental. Para avaliarmos o utente, necessitamos de fazer este exame mental, tendo em conta todos estes parâmetros. Por vezes não é fácil, porque depois de nós fazermos uma avaliação, muitas vezes nós não conseguimos ou temos alguma dificuldade em lidar com este utente, porque assim, é difícil nós conseguimos administrar um injetável a um utente que não tem juízo crítico, ele não tem insight, portanto ele não está doente. Se ele não está doente, para que é que ele vai fazer aquela medicação? E isto acontece muitas vezes com os nossos doentes mentais. É um trabalho árduo e de muita persistência. As situações observadas com maior frequência em contexto de emergência, isto é o que a literatura nos diz, portanto são as crises de ansiedade, perturbações do pânico, a depressão, os comportamentos suicidas, os episódios psicóticos e as alterações comportamentais devido ao consumo de substâncias psicoativas. No meu hospital, portanto, a realidade vai de encontro ao que é evidenciado na literatura. Portanto, isto refere-se ao ano 2017. O grande número, portanto, foi diagnosticado, portanto, isto aparece-nos aqui como os diagnósticos que são feitos à entrada no serviço de urgência, como ansiedade, um quadro depressivo, perturbação afetiva bipolar, quadros psicóticos senis, lá temos os nossos idosos e já temos uma grande população portanto, nessa faixa etária, e os comportamentos suicidários. Em 2018, isto até o passado mês de outubro, portanto, os números sobrepunham-se mais ou menos aos de 2017. Portanto, a atuação em momento de crise numa emergência comunitária, que é uma coisa que nos acontece muito. Portanto, nós temos que atuar, temos que tentar prevenir o internamento, tentar chegar a este doente e tentar resolver aquela situação, trazê-lo pelo menos para um nível pré-crise, ou para um nível funcional pós-crise. Quando isto depois não é possível, depois nós teremos que encaminhar este utente para o local indicado, que normalmente são os serviços de urgência. Eu queria partilhar aqui convosco uma situação de um quadro psicótico. Normalmente são as duas situações de emergência que nós temos com mais frequência. São os quadros psicóticos e são os comportamentos suicidários. Portanto, vou-vos dar o exemplo de uma senhora que eu fui há pouco tempo fazer uma visita domiciliária, uma senhora com 55 anos, com uma vida estável até então, com um relacionamento estável. Ela estava super emagrecida, estava com uma higiene precária, estava com delírios persecutórios, ela acusava o companheiro de ter amantes. Portanto, este comportamento tinha aparecido havia algum tempo, com agravamento no último mês. O companheiro teve que sair de casa porque não aguentava a situação, porque ela não dormia, insónias graves, mas também não deixava o companheiro dormir. Portanto, a situação estava caótica. Mas, para vocês, estou a dar este exemplo para, portanto, vermos como nós não estamos despertos para estas situações de doença mental e não estamos despertos para pedir ajuda. Como é que eu cheguei até esta senhora? Portanto, esta senhora, a médica de família, tinha encaminhado para a psicologia, para uma consulta de psicologia, e ela, no dia da consulta, não foi à consulta, mas ligou para o centro de saúde
e esteve mais de 1 hora a falar com a psicóloga. E a psicóloga percebeu que ela não estava bem, mas recusava toda e qualquer ajuda. E a psicóloga veio falar comigo e pediu-me para ver se eu podia fazer uma visita domiciliária e ver o que é que se passava e fazer uma avaliação. Pronto. Eu, antes de ir lá, liguei para não temos ter o cuidado de não sermos invasivos, não podemos entrar pelas casas das pessoas assim, sem mais nem menos, não é? Portanto, liguei a perguntar porque é que ela tinha faltado. Bem, mas quando liguei, quem atendeu do outro lado foi uma senhora completamente aos gritos, a dizer que ela não precisava de nada, que nós todos é que estávamos malucos. E nisto, alguém tira-lhe o telefone da mão e diz-me assim: venha cá, ajude-me. E foi aí que eu fui. Portanto, ela já tinha feito várias tentativas de suicídio, com idas à urgência, mas depois tinha alta, não era encaminhada para os serviços de saúde, e várias idas da polícia lá à casa, porque ela tinha se incompatibilizado com todos os vizinhos. Portanto, eu estou a falar nisto para ver como é que nós não estamos despertos para pedir ajuda quando sentimos que isto não está bem. Portanto, aquela senhora não estava bem. Mas nem o companheiro, nem os amigos, nem os vizinhos, porque qualquer pessoa pode fazer isso. Qualquer pessoa pode pedir ajuda. Pronto, o que é que aconteceu? Eu falei com o delegado de saúde e foi pedido um mandato de condução para esta senhora. Foi internada e ela esteve 1 mês e tal internada, e agora ainda não fui fazer a tal visita de follow-up para ver como é que esta situação está. Portanto, esta senhora corria risco de vida e esta senhora, portanto, estava completamente desorganizada e as pessoas não estão despertas, inclusivamente o companheiro. Ele queria ajudá-la, ele teve que sair de casa, mas ela estava constantemente a telefonar para ele e ele ia lá com medo que ela fizesse alguma asneira, mas não passava daí a sua atuação. Outra situação de emergência são os tais comportamentos suicidários. Esta é outra situação também que eu quero partilhar convosco. Estava numa reunião na Câmara da Vidigueira e há uma funcionária que me diz assim: senhora enfermeira, peço-lhe encarecidamente, hoje não pode ir embora sem fazer uma visita domiciliária. E eu disse: então, mas o que é que se passa? Tem que ir porque aquilo é uma situação muito grave. É numa aldeia aqui próximo. E eu fui, saí às 6 da tarde da reunião da Câmara da Vidigueira e fui para a casa desta pessoa. Realmente, esta senhora estava em risco. E a senhora, que era vizinha dela, por sorte, ela percebeu que esta senhora precisava de ajuda. O que é que tinha acontecido? Era uma senhora que tinha tido muitas perdas recentemente. Portanto, a mãe tinha falecido, tinha tido perdas a nível profissional, tinha ficado sem a empresa, tinha perdido a casa, estava a viver numa casa emprestada numa prima, tinha metido um dos filhos, tinha 2 filhos, tinha metido um dos filhos para tentar salvar a empresa e, portanto, foi também no mesmo bolo, ficou sem nada e ela culpabilizava-se por isso. Portanto, esta senhora achava que a única saída que tinha era o suicídio, porque ela via tudo tão negro, que aquilo não tinha já hipóteses nenhumas. Tinha já cartas de despedida feita para os filhos, tinha tudo planeado, portanto ela já tinha, estava com uma ideação suicida, com tudo estruturado, com tudo planeado, que iria ocorrer no dia seguinte. Por acaso esta senhora teve a sorte desta vizinha estar desperta, porque o marido achava o facto dela andar sempre a chorar que era normal, devido a toda a situação que tinha acontecido. Portanto, era normal que ela estivesse triste. Ela até hoje agradece-me por eu ter ido lá à casa. E cada vez que vai às consultas ao departamento, vai sempre me procurar, diz: eu só venho dar-lhe um beijinho, porque você é o meu anjo da guarda.
é assim, eu não fiz mais do que o meu serviço, é para isso que eu lá estou. Portanto, mas eu estou a partilhar isto convosco porque eu acho que, e vocês jovens, muitos estão em início de carreira, temos que estar desperto para estas situações, e quando nós percebemos que alguém não está bem, é fazer o encaminhamento. É pedir ajuda, porque para isso lá estão os profissionais para depois tratar do resto. E então aí temos o internamento de emergência, quando muitas vezes é necessário, como foi durante essa visita que eu fiz lá à casa. Aqui também a lei é muito clara, a lei da saúde mental. No artigo 12, o 12º, ela diz: o portador de anomalia psíquica grave que crie por força dela uma situação de perigo para bens jurídicos de relevante valor, próprios ou alheios, de natureza pessoal ou patrimonial, e recusa submeter-se ao necessário tratamento médico, pode ser internado em estabelecimento adequado. Bem, aqui também é uma luta muitas vezes que eu tenho com alguns profissionais de saúde, porque é assim, as pessoas, como dizia há bocadinho o colega, o Nuno Coelho, as pessoas desconhecem a lei, e quando nós desconhecemos a lei temos medo de agir, e muitas das vezes o delegado de saúde, o médico de família, recusam-se a fazer a informação clínica, que é a única coisa que eles têm que fazer, porque eles dizem-me assim: eu não vou fazer o internamento compulsivo, porque isso pode-me trazer muitos problemas. Imagino que depois a pessoa me levanta um processo. E então, quando aí na comunicação social houve uma situação dessas, que houve um doente que levantou um processo a uma médica por causa do internamento compulsivo, bem, foi o caos. Ninguém queria fazer, mas é assim, o profissional de saúde pode ser o médico de família, pode ser o delegado de saúde. Portanto, o que é que eles fazem? Eles só dão uma informação clínica do que está a acontecer na hora daquela pessoa. Isso serve para acionar o mandato de condução para conduzir esta pessoa a um serviço de urgência onde é avaliada por um psiquiatra. O psiquiatra é que vai fazer o internamento compulsivo, não é quem está a enviar. E este desconhecimento muitas vezes faz com que, na comunidade, os profissionais de saúde se recusem a enviar, já me aconteceu isso N vezes, recusem-se a fazer esta informação clínica para acionar o mandato de condução. Não é o médico de família que está a fazer o internamento, não. Quem vai fazer o internamento é o psiquiatra que está na urgência e vai fazer o internamento daquela pessoa, mas no momento que faz o internamento tem que o comunicar ao Ministério Público, e porque só um juiz é que pode privar alguém da liberdade. E, portanto, ao mesmo tempo que faz o internamento compulsivo, vai por fax a informação para o tribunal que aquela pessoa foi internada compulsivamente, e o tribunal tem 48 horas para avaliar aquela situação, para dizer se mantém ou não mantém aquela pessoa em internamento compulsivo. Logo, e depois, posteriormente, será avaliada também passado 2 meses. Mas isso, portanto, mas isto muitas vezes acontece pelo tal desconhecimento da lei, que as pessoas não se querem comprometer, têm medo de agir. E isto não pode acontecer, porque é a vida desta pessoa que está em risco. E já aconteceu comigo, por exemplo, um jovem com uma esquizofrenia, num delírio persecutório grave. Eu pedi para ser feito, pedi ao delegado de saúde para ser feito, para fazer essa informação, para acionar o mandato de condução, e ele recusou-se. E no dia seguinte este jovem estava enforcado dentro de casa, porque ele estava com delírios persecutórios e achava que as pessoas lhe iam fazer mal, e ele matou-se. Portanto, temos que prevenir estas situações, e todos nós podemos contribuir um bocadinho para mudar estas coisas. Eu já estou quase a terminar. Portanto, isto é relativamente ao internamento.
que eu já estou a fazer aqui, já estou a andar para trás. Portanto, só para terminar, queria só deixar aqui também uma mensagem. Nós, enfermeiros que trabalhamos em saúde mental, temos que ser pessoas bem resolvidas, temos que para além dos conhecimentos todos que temos que ter, que é a nossa obrigação, mas também temos que conhecer, ter um conhecimento muito grande de nós próprios. Porquê? Porque nós somos a nossa própria ferramenta de trabalho. Nós não temos bengalas. Porque uma coisa é quando nós fazemos técnicas e todos nós sabemos quando é que devemos canalizar bem um acesso, quando fazemos bem uma intubação, isso é fácil. Agora, resolver estas situações, trabalhar na relação de ajuda, trabalhar nestas situações, nós somos a nossa ferramenta de trabalho e, portanto, temos que ter também um grande conhecimento sobre nós próprios, como enfermeiros, como pessoas também. Muito obrigada e grata pela vossa atenção. Muito obrigada, Sra. Enfermeira Augusta, por nos dar aqui a perspectiva da saúde mental e a importância da proximidade ao nível da comunidade.